Vamos convidar para subir ao palco para esse próximo debate o palestrante Felipe Croce, que é produtor e proprietário da Fazenda Ambiental Fortaleza, em Mococa, estado de São Paulo. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Convidamos para subir ao palco Isabela Raposeiras, barista e proprietária da cafeteria e torrefação Café de São Paulo. Também convidamos para subir ao palco Vick, que é representante de compras de café verde da cafeteria Blue Bottle Coffee nos Estados Unidos. Passamos a palavra imediatamente aos três palestrantes desse debate. Fiquem à vontade. Eu acho que a gente pode esperar um pouco as pessoas voltarem, né, dos aparelhinhos. Enquanto isso, a gente pode cantar, né? Vamos cantar uma música. Será que alguém pode... Tem tradução para ele? Não. Você precisa pegar, acho que um aparelhinho para ele. Pode traduzir também. E aí, o que vocês estão achando da feira, hein? Muito interessante. Quem é a primeira vez que vem? Uau, que legal! Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, isso é legal. Quantos aqui são produtores de café? Importante, hein? Que importante isso. Maravilhoso. Que bom, né, que o país do café e as pessoas que fazem café estão se encontrando, né, para conversar sobre isso, né? Isso é muito importante. Am I going to be able to see without it? Hello, everybody. Thanks for having me to come to Brazil. This is my first time in Brazil. I've been in coffee for 14 years, and it's my first time in Brazil, so it's very, very exciting. My name is Vick. I work for Blue Bottle. Blue Bottle is a high-end, what some people might call third-wave roaster, very high-end specialty roaster, based in the San Francisco Bay Area. We also roast coffee in New York City and also Los Angeles. And we're currently building out a roasting facility in Tokyo. The number one question that people ask about Blue Bottle is where the name comes from, so I'm going to talk about that now. And through the magic of Google Translate, I was able to translate our story into Portuguese. It might be completely wrong, but essentially as the Turkish army was sweeping across Europe, they tried to take over Vienna in the 1600s, and it was the Poles who ended up saving Vienna and kicking the Turks out. When the Turkish people got kicked out of Vienna, they left behind some sacks of coffee, and nobody in Vienna knew what those were for. They thought it was maybe camel food, but this one guy who had been a spy for the Viennese knew what it was, and the mayor of the town gave him some money. He opened a coffee shop that in German was called Der Blaue Flasche, the Blue Bottle. So that's where the name of Blue Bottle comes from. So fast forward 300 years later, this gentleman, James Freeman,
is the guy who started our company. And James is a pretty interesting guy. He didn't start a coffee company because he wanted to make a whole lot of money. He started a coffee company because he wanted to have better coffee to taste at home. So for the first few years, he only roasted coffee in his garage and sold it in farmers markets throughout the entire Bay Area. In San Francisco and now across the US, farmers markets are a very popular place for people to get their food every week, to get their produce. So the first 6 months of the company, James only sold whole bean coffee. So he just roasted coffee fresh and he sold it to customers. And since the very first day, in 2003 until now, we don't sell a single bag of coffee that's more than 48 hours out of the roaster. Everything is kept fresh within 2 days of being roasted. And that's a very strict policy that we still have to this day, even with cafes all over the country. So the growth was very organic. My first visit to Blue Bottle was in 2003. It was at the farmer's market. And I waited in line for 45 minutes for coffee, and I thought everybody was crazy. I didn't understand it, but shortly thereafter, the company organically grew. This was the first actual cafe. This store still exists. It's just a garage door. There's no seats. We only sell coffee, and we sell about $3,000 worth of coffee every day at this location. And from there, it grew very organically. James, before he was in coffee, he was a professional musician. He played the clarinet in symphony orchestras all over the world. And one place he really fell in love with coffee preparation was in Japan. In Japan, they have some very interesting methods that were adapted in other parts of the world, and in Japan, they really pushed the envelope. So at our Mint Plaza Cafe is where we first introduced some of the Japanese brew methods, siphon coffee, and also every store is very different, which you'll see. So this is something that's a little unique about Blue Bottle, is that every single location we have doesn't look like any of the other locations. When James finds real estate, he walks in and he looks at the space and decides what's it going to look like, but they never look the same. Shortly after Mint Plaza, we opened the Ferry Building. And the Ferry Building in San Francisco is a place where all the best food from all over California is presented. The best meat, cheese, the best wine. Here, this is our busiest store in the cafe. We do about $10,000 a day here, just with coffee. And then the company's been growing very quickly after that. We opened cafes in the Museum of Modern Art. And this is actually where our pastry program really took off. James's wife, you see here, she's in charge of our food program, and the food program is also a very important part of the company. Everything we produce from scratch, and everything we produce is about 85% certified organic. This is where we currently roast coffee. So like I said, we start every single day fresh. We don't have a single roasted bean coffee on our floor in the morning. Everything that's roasted goes out that day or is delivered the following morning. So again, coffee is always very fresh. And then one of our newest stores in San Francisco, again, we always look for unique places to put our stores. So we actually have a store inside of a ceramics factory. Heath is the oldest ceramics factory in North America. It's still made. My clicker is not working, guys. It's still made in America, so we put a little kiosk in there. And having a o passador aqui não está funcionando. Quer passar para a próxima? Okay. And so we have a little kiosk in here. This is actually a tile factory where they make all the tiles. So in this whole process that we've been building, the focus of the company has always been on quality and never marketing. We actually have a marketing budget of $0. We don't pay for any advertising at all. The only marketing that we have is quality and the actual Blue Bottle, the brand.
This was an old car showroom in the 1900s, early 1900s, and we just turned that into our newest cafe in the Bay Area. So, as we've grown very organically, we've kind of had the ability through some investment to expand. And our investment's been really interesting because it's been predominantly through tech companies. And it's really interesting that technology companies are seeing the future of specialty coffee, and especially high-end specialty coffee. Specialty in the US is almost 20% of the market, and third wave or high-end specialty is pushing to about 5% of that margin. So with investment, we've been able to expand. New York is our biggest market right now. We roast coffee, or I should say our fastest growing market. We roast coffee here in Williamsburg, and have several stores also in New York. This store in particular is on a train line that was abandoned in Chelsea, New York, and turned into a park. So we have an outdoor cafe there. Rockefeller Center, busiest store in New York, 2 coffee bars, very Japanese influenced, very, very busy store. And then finally, Chelsea. Chelsea, we have a traditional coffee bar on the bottom. And then if you go upstairs, there's a sit-down only siphon bar. So here, you can choose from 3 or 4 different single origin coffees, choose what brew method they're made for, and you sit down and drink the coffee, you can't take it away. And then in New York, our newest stores are in Hell's Kitchen, again in a food hall. And then a very, very tiny store. This is, I think, our smallest store in the company in Brooklyn, New York. That's the entire cafe that you see right there. So again, each one of our stores, we definitely kind of fit into the neighborhood. They don't look the same, and that's definitely on purpose. And then we have a store that we just opened in the middle of New York. Earlier this year, we bought 2 other companies that were kind of the same type of companies as ours. This high-end coffee world that we're in is really interesting because every company that's doing it is definitely focusing on really high-end coffee, really high quality, telling the story of the farmer. But everyone's doing it a little bit differently. So 2 companies who are doing a really good job we acquired in April. One's called Handsome Coffee, Los Angeles. We've now turned this into a Blue Bottle branded store. The primary reason we bought Handsome Coffee was for their facility. They have a roasting facility. We needed a roasting facility in Los Angeles, and they had a really good team of people. So it gave us a facility. Opening a roasting facility in Los Angeles takes about 26 government organizations to approve. So it's a big challenge. So by buying a company, we were able to just move right in. And so last year we got some more investment, and so we have a lot of stuff in the works. And one thing that makes us a little bit different than a lot of our competitors is we don't focus on wholesale coffee. A lot of the people we compete with, like Stonetown Coffee or Offensive or Counterculture, they sell a lot of their coffee through a wholesale method or system, where they roast the coffee, and they sell it to another coffee shop or another cafe, who then roasts it, or who then prepares it and sells it to other customers. We actually turn down 90% of the wholesale inquiries that we get because we don't want the brand to be washed out through wholesale. We want to be that much closer to the consumer and have that much more control over the quality and over the brand recognition. So right now, this store is opening next week in Venice, California. Shortly thereafter, next month, a new store in Bryant Park. And then next year, 3 new stores in LA, Echo Park, Beverly Boulevard, Culver City. And then early next year, late this year, another cafe in the financial district in San Francisco. Another larger cafe where we'll also have food, 2,000 square feet. This is a new Twitter building for the Twitter headquarters. We'll be in the Twitter headquarters as well. And Palo Alto, in the former Varsity Theater. And then finally in Tokyo, we're building a roastery in Kiyosumi and another cafe in I can't remember how to pronounce it. So
we're getting a lot of recognition. Like I said before, tech companies are investing. Another product that we put out recently is this, it's a cold coffee product, and this is very, very popular. So one thing we're really trying to do is go after customers who aren't already drinking really good coffee, but go after consumers who maybe are drinking Folgers or maybe are drinking instant coffee. So this is a product that allows us to do this. It's cold, it's slightly sweetened, it has chicory in it, and you can buy it at grocery stores all over California. I think we're producing 23,000 units a week. And then I was talking about technology. The other company that we purchased is called Tonks. Tonks was a really, really interesting model that a lot of people didn't think would succeed. The Tonks was a subscription-based online high-end specialty coffee service where you could subscribe, and if you had a subscription, every 2 weeks you get a coffee that you don't even choose. It's chosen for you, everyone gets that coffee, and that's how it goes. Tonks was very successful. When we purchased them, it had close to 8,000 subscribers, and every 2 weeks roasted 5,000 pounds of coffee for those subscriptions. So we really bought Tonks for that team. We want to integrate our retail experience that we're doing a really good job at into online, so when customers come in, we can follow that up with more sales online. So tech's really into coffee right now. This is James. He was on the cover of Wired magazine Japan just last month. Fast Company magazine just yesterday named us one of the top 10 most innovative companies in food. So that's pretty exciting. And I'm just going to close with this. Everything we do at Blue Bottle, we think about these 3 words: deliciousness, hospitality, and sustainability. So if we ever make a decision on where the company is going, we always ask ourselves if we are following all of these 3 things. And sometimes there's a compromise. Deliciousness, obviously quality. We don't buy a single coffee that we even blend with that scores less than 83 points. Any single origin is an 85-point coffee or higher. Really good relationships with the folks we source from. Really high quality roasting. We cup every single batch we roast. We track all of that, monitor that on software. And then we have ideal curves for every single coffee that we roast. Every coffee is roasted different, depending on the origin, depending on the coffee. Preparation, freshness, focusing on whole bean. We don't grind coffee for customers. We sell them a grinder and whole bean coffee. Hospitality is pretty obvious. Really good presentation, really good customer service. And then sustainability. We still put our coffees in bags like this, which, if we go back to deliciousness, the coffee isn't going to last as long in a bag like this. But this is 100% compostable and 100% post-consumer material. And especially in the places we are, that's something that's really important to customers. I can throw this in the street and it'll compost completely. And because we keep such a tight control on our freshness, the coffee's on the shelf for 2 days and it's off the shelf. You can only purchase the coffee for 2 days from being roasted. Anything that we ship in the on an airplane, we put in a valve bag so it'll protect the coffee. And again, just having really, really great green coffee partners. You can see our labels. If you don't, we have our name and then the name of the farm. This is one of Felipe's coffees, and this was from Santa Clara farm, the Opata. We'll talk about this a little bit, but if a coffee scores 88 points or higher, we actually sell it in a tin like this. It has all the information of the farm on it, and it's only 150 grams. Something like this, I think, sells for about $15. So, anyway, thanks a lot. Sorry I was so nervous. It's really great to be here, and guys, I'm having a great time in Brazil. So, thank you. Bom, agora a gente vai ouvir o Felipe, fornecedor dele e de outras pessoas aqui dentro do Brasil e fora.
Alô? Aí, boa tarde, meu nome é Felipe, sou da Fazenda Ambiental Fortaleza. Vou falar sobre café, agricultura sustentável e qualidade. Tentar falar sobre esses temas. O que eu posso fazer é compartilhar minha vivência com o café com vocês, minha experiência com clientes e um pouco de que a gente considera que é café. Vou começar como que eu encontrei esse mundo mágico que é o café. Uma experiência. Eu cresci indo para a fazenda do meu avô desde moleque, mas tomava café, dava cavalo. E depois minha mãe herdou a fazenda, ela foi para o lado orgânico, porque ela é uma pessoa orgânica. E depois, ao longo dos tempos, não aguentava mais as discussões nas mesas de jantares sobre a fazenda, e eu falei, tá bom, eu vou lá, vou ajudar. Também não deve ser muito difícil, mas estamos lá no tempo. Então, a fazenda, chama Fazenda Ambiental Fortaleza, fica em Mococa, no estado de São Paulo. E minha mãe herdou em 2001 e mudou o estilo da fazenda, mudou a comunicação da fazenda, marketing, qual que era a proposta, como lidar com o solo, as pessoas, a comunidade, enfim. É importante você ter qual é a sua identidade, qual é a sua missão, que ele demonstrou que toda vez que eles vão fazer uma decisão, eles vão abrir uma loja nova, comprar um café novo, se isso encaixa na sua identidade, o que é essa identidade? Então, para entrar no mundo de café especial, é fundamental você começar a saber provar café, ou ter uma relação boa com quem você confia, que sabe provar café, porque essa linguagem desse mercado, essa linguagem que ele fala, que a Isabela fala, que os consumidores eles estão falando, você vê, é qualidade, 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 e lógico, a história, a credibilidade e tudo que vem com isso. Mas como produtor, você tem muito poder em como criar essa bebida, o que você vai fazer, começando na semente, no seu solo, enfim. Eu comecei numa torrefação de cafés especiais, embora eu sempre fui para a fazenda, eu comecei tomando café quando eu tinha que estudar e eu tinha um professor que teve uma torrefação de cafés especiais, me dei bem com ele, eu falei, pô, meus pais têm uma fazenda, isso era nos Estados Unidos. Ele falou, nossa, que legal, onde? Brasil. Não, obrigado. Pô, valeu, né? Aí eu fui descobrir sobre café, isso era em 2007, eu descobri que ninguém comprava café brasileiro como um café de qualidade, que é você usar como símbolo, né? Você não via nas prateleiras uma fazenda brasileira, era sempre nos blends, batidão, e era sempre vendido como um negócio barato mesmo. E, bom, eu me encantei com esse mundo de provar esses cafés que tem gosto floral, esses cafés com gosto de flores, eles falam lá, sei lá, bergamota, enfim, tem muitas opções. Isso que é legal, você apresentar essa coisa, degustar uma variedade de catuai, bom, que todos vocês sabem, mas que muitas pessoas não tiveram essa experiência ainda, ainda mais no Brasil, que é o país do café. Poucas pessoas tiveram essa experiência de provar um café delicioso, que não amarra, que não é uma coisa queimada, que é extraído corretamente. E não sei por que se desenvolveu mais lá fora, mas uma coisa que ajuda muito é a idioma inglês, tem muita informação, então eu fui buscar na internet, vídeos, tem muita coisa lá. Mais sobre torrefação, Larissa fica um mundo deles, mas tem muita coisa. Em português a gente tem bastante ainda. A gente tem institutos incríveis, IAC, Vick, enfim, que tem muita riqueza. Acho que falta um pouco pessoas escrevendo sobre esse blog, essa informação chegar até o produtor para saber o que fazer com isso aí. Mas ajuda, fundamental é saber provar café, saber identificar o que você tem na mão e identificar o que o produtor quer, essa linguagem para você encaixar no melhor café, porque um café de 90 pontos para um é um café de 70 pontos para outro, enfim, isso muda o preço
Então eu fui provando café, fui trabalhar, voltei para a Fazenda, fiquei 1 ano e meio na Fazenda, e voltando, a Fazenda produzia 10 mil sacas por ano, quando meu avô tocava. A gente caiu para 300 sacas, e aí, rendendo bacana, montando, lugar. A gente começou do zero, eu não sei nada de café, vou organizar a Fazenda, padrão, variedade. Hoje a gente trabalha com 14 variedades. Processos, como é que seca café, fazemos de tudo, provando de tudo todo ano. E você tem que ter paciência, porque fazenda, você faz, tem que esperar mais 1 ano. Enfim, começando, você pode fazer de um dia para o outro, é melhorar a colheita e melhorar a sua infraestrutura, que é diretamente relacionada à sua qualidade. E depois, no médio prazo, você começa a trabalhar o solo, médio ou longo prazo, e variedades, que é fundamental, né? Tudo começa na DNA. É fundamental a gente começar a diversificar as nossas variedades. Esse DNA que a gente planta no Brasil está muito restrito. Então, voltando naquela coisa que o mercado quer provar coisas diferentes, é fundamental todo mundo começar a fazer mais experiências. Vai buscar mais variedades, pede mais variedades, começa a trocar com outras regiões, porque o café vai adaptando, o café do Espírito Santo que está lá há 200 anos já é bem diferente do café da minha região. Eu peguei uns caturas do produtor de lá, estou produzindo uns cubatões que vou dar uma muda para ele. Enfim, essa troca é muito importante. O que mais? Bom, o nosso projeto foi evoluindo, a gente montou um laboratório na Fazenda, começamos a torrar a amostra, começamos a provar a amostra. E a gente começou a trabalhar com os vizinhos. Hoje temos produtores aqui que trabalham com a gente. Esse café do Minutinho, da Santa Clara, de Virolândia, café de 89 pontos, 88 pontos. Tá lá o nome dele, o sítio dele, enfim, ele sabe. E isso é importante, contar a história. E quando um faz gol, todo mundo ganha, ainda mais no Brasil, porque o cliente prova, pô, o café do Brasil é muito bom, não sei o que, ele vai na próxima loja, o café do Brasil, não sei o que. Isso começa a mudar a nossa reputação no país. Que, como um café especial, quando eu entrei, não tinha uma fama excelente. Hoje já foi muito. O primeiro curso de café que foi aqui, enfim, você não vai ser o centésimo, né? Os caras, as melhores casas do mundo estão vindo aqui todo ano. E você tem pessoas que nem Isabela que você pode provar que é um café sensacional. Então, procura entender o que é isso. Vai a ela, vai provar o café dela, procura provar os cafés de outros países que estão fazendo sucesso. Tem lugares, por exemplo, São Paulo, o Otávio Café traz cafés de inteligência, que tem café do Quênia, Costa Rica, Guatemala. Procura entender o que é o perfil desse café, o que os caras estão procurando e inovar. Pesquisa o que eles estão fazendo, por quê, e começa a fazer teste na sua fazenda. A gente pode começar a brincar com o pH do solo, potássio, várias coisas que a gente nem começou a brincar ainda. Quando colher café, se a gente vai colher seletivo ou não, se a gente vai separar, fazer mais eficiente, e aí pegar cada um desses produtos e começar a secar de forma diferente, para se tentar criar essa... Porque a linguagem desse mercado é qualidade, então como que a gente vai influenciar a qualidade, a acidez desse café. E é um produto de luxo para você poder sentar e tomar um café delicioso. Então, e ao mesmo tempo que é um produto de luxo, é acessível, não é uma coisa tão cara. Então, você vai pagar o café mais caro do mundo, na xícara vai cair R$8, R$10, R$15. Qualquer um paga. Tem no mercado não é preço. Em todo lugar que eu vou, a história é a mesma. Você pega as maiores cidades do mundo, Nova York, Paris, enfim, Los Angeles, São Paulo, a história é sempre igual. Pô, 3 anos atrás em Nova York não tinha café. Agora está bombando. Paris não tinha café, agora está bombando. Tóquio não tinha café, está bombando. Pô, todas as cidades do mundo estão começando a tomar café. Isso é incrível, porque as pessoas estão se apaixonando, estão querendo, estão comprando. Os caras estão crescendo adoidado. Até quando eu comecei isso aqui, era um mercado de nicho, um mercado
pequeno, não tinha feiras, enfim. Agora o crescimento vai ser grande e é um caminho sem volta. Você começar a tomar café bom, você vai voltar no próximo queimado, enfim. Então, assim, o que eles procuram de mim é consistência. Eles procuram que eu entendo o que ele está falando, o que ele está procurando. Porque, pô, o cara está abrindo loja doidada, ele tem que viajar o mundo inteiro, ele não quer vir aqui, tem que viajar o Brasil inteiro, procurar, ele quer falar, pô, eu quero isso aqui, se me entrega, beleza, tá aí. Então eu seleciono os cafés, põe a mesa exatamente o que quer, ele quer coisa diferente que esse quer, depois vem o japonês que quer uma coisa diferente, totalmente, o norueguês que é outro tipo de assistência. Então esse é o nosso trabalho, o trabalho que a gente, pelo menos hoje, a gente tem um laboratório da Fazenda, temos um laboratório em São Paulo, a gente identifica esses sabores, e hoje não é mais sorte na xícara, não é assim, pô, provar 15 cafés, achei um legal, não. Eu já sei a lavoura, eu sei quem vai beber, eu sei que vai beber 37 pontos, eu sei, eu conheço ela, conheço a variedade, enfim, todo ano é um pouquinho diferente, você sabe mais ou menos o que vai acontecer lá. E é isso, começar a fazer mais teste, secar um café diferente, porque não tem mais convenções, as convenções foram quebradas. Fui fazer meu Q-Grade, que é o certificado de café, de ser provador de café. Primeiro dia que o cara falou, bom, Brasil, isso é o professor, o Brasil não tem café de 90 pontos. Estou eu lá, produtor, fui lá pra lá fazer um negócio, o Brasil não tem café de 90 pontos. Por acaso eu tinha 3 cafés de 90 pontos no hotel, fui lá com o skate, veio lá na mesa. Eu vou comprar esse. Então não existe mais esse preconceito. O que é importante é a gente realmente identificar os cafés bons do país, onde eles estão e dar valor para isso. Vai ter um mercado de café commodity, sempre vai ter o cara que só quer um café, beleza, eu vou trabalhar, e vai ter aquele cara que vai querer sentar, vou tomar um cafezão. E então vai vir de lugares, de pessoas fazendo um trabalho diferente. Vai ter o cara que quer fazer 1000 sacos de 85 pontos, beleza, vamos chegar nessa receita. Vai ter o cara que quer fazer, não, eu quero fazer 150 sacos de 90 pontos. Bom, então vamos aí, você começa pela variedade, quais são as características, e agora, o que você vai fazer no solo, o que você vai fazer na secagem, vamos lavar, usar natural, isso aqui, procure entender. Então, os produtores aqui, não sei quantos sabem identificar e explicar, o café tem esse sabor, isso que você precisa saber, porque você vem numa feira, vem um cara desse lá, ó, escreve ali, põe lá, não sei o quê, começa a comunicar a língua dele, que aí você pega o interesse, você encaixa, enfim, e você pega essa confiança. O importante é isso, você tem uma relação boa de confiança, porque não adianta você vender um café por um ano, no ano seguinte você vende um café ruim, você mata ali a sua venda. Bom, é bastante isso. Na Fazenda, eu vou falar um pouco mais do nosso projeto lá. É um projeto bem colaborativo. A gente trabalha aberto com todo mundo. A gente tem um laboratório lá, os produtores vêm, usam as máquinas, provam os cafés, tudo prova cega. Então, cada lote feito põe um número, então os números tem lá, fábrica de 300 e não sei o quê. Eu não sei de onde vem o café, não sei de que produtor. Isso é muito importante, porque pode ter essa influência, porque sempre tem, tal produtor, não vai fazer nada, não sei o quê. Aí a gente estuda aprofunda, porque cada café precisa de uma torre diferente. O meu café é diferente do café de Capão, é diferente do café de Hidrolândia, é diferente do café de Espírito Santo, do Cerrado. Então você precisa achar essa característica. Cada comprador procura uma torra diferente. Antes de torrar, eu meço o peso do café antes e depois de torrar. Eu já sei, assim, ele gosta de café 13,4% fermento mesmo. Os outros, tem os nórdicos que gostam de 12,8%. Isso muda a acidez. Isso muda uma acidez mais alta, uma acidez mais redonda. Conversar com os japoneses, eles gostam de coisa mais redonda, mais floral. Então, você tem que entender isso. Saber relacionar isso na torra, porque isso pode mudar 4, 5 pontos.
pô, isso aí é muito dinheiro, é mais um container. E gravar, anotar tudo. Então, eu uso um sistema, que nesse sistema eu organizo cada fase das fazendas, pelo menos os que a gente trabalha intensivamente, eu estou sempre visitando, a gente anota a variedade, a altitude, e tá lá gravado, que provou ano passado, esse ano. É um trabalho exige bastante trabalho, comunicação, tem sítio que está organizado, tem sítio que não está organizado, mas você procura tirar a densidade desse café, tirar a umidade desse café, preparar a amostra, porque todo mundo em café está muito ocupado, então você tem que fazer todo o seu trabalho em agosto, setembro, preparar todos os cafés, tem gente vindo. Se você entregar café em coco, pô, isso vai pro final da fila, velho, ninguém vai provar seu café. Então você tem que preparar isso, catar o café. Então o produtor tem que preparar a sua amostra, entregar a ficha, tá, não sei o quê, trabalhar com o produtor que você confia, que te dá um feedback legal. E é isso, tá pronto. Preparar 2 quilos de amostra, por quê? Porque os caras estão vindo, né? Todo mundo quer amostra, não sei o quê. Pô, passou o comprador certo e eu não tenho amostra sua para pôr na mesa, você perdeu. Então, não é uma, sabe? Esse curso é pouca coisa para você encaixar no seu lote, encaixar no lugar certo, no comprador certo. E é isso, cultivar esse relacionamento. Os caras que trabalham com a gente, praticamente todos já viram na fazenda, já foram visitar as outras fazendas, trouxeram o café de volta. No primeiro ano que eu trabalho com o produtor, geralmente eles estão fazendo o preço. No segundo, terceiro ano, o cara vem, traz a amostra, faz a foto, não sei o que, aí ele quer falar, quanto bebeu? Aí, o que eu posso melhorar? Que variedade, não sei o que. E aí o cara começa a virar, começa a fazer o café em casa mesmo, começa a tomar o próprio café. E aí que começa, porque essa paixão aí que deixa as pessoas estimuladas para também. São os mínimos detalhes, você cuidar da sua propriedade, você deixar ela limpa, você ter um lugar para receber, você fazer um café bom na sua casa, não muito. E saber a linguagem deles, né? Esses caras aqui, eles compram 85% de café orgânico, de qualidade, pagam mais para isso. Isso é raríssimo, acho que eles são. Não tem nem 5 produtores que fazem isso hoje. Mas coisa orgânico, falar sobre sustentabilidade é uma coisa ainda complicada, porque hoje a gente nem entende café, a gente fala sobre sustentabilidade. Então, falta muito estudo, a gente não tem conhecimento de elaborar o solo ainda que a gente usa, mas tem gente, produtores fazendo excelente trabalho orgânico, eu acho que vale a pena. A gente traz uma qualidade do grão, traz uma densidade do grão, que é diretamente a qualidade. Tem compradores procurando isso. Eu acho que o orgânico é outra palestra, outro tema, precisa de muito mais apoio, mas eu acho que a sustentabilidade é fundamental e a gente caminha para o melhor. Então a gente começa a cuidar da água, da nascente, cuidar do solo, cuidar para passar uma coisa melhor para o vizinho. Isso tem uma coerência. No final das contas, não tem uma coerência do cara tomar o melhor café do mundo que está prejudicando a própria fazenda, o vizinho, não sei o quê. Porque a hora que o cara vem visitar a fazenda, ele vai desencanar de comprar esse café. Tem caixa. Então isso você quer entender. O comprador, qual a linguagem de qualidade que ele fala, qual a linguagem da marca que ele fala. Entender, você ter um laboratório que você sabe torrar, você tem água. E fazer testes lá na fazenda. Eu faço testes todo ano, lá no ano assim. E a gente fala que eu acho que daqui a uns 10, 15 anos, o que a gente vai tomar, o que a gente vai falar que é café especial no Brasil ou no mundo, não vai ter quase nada de semelhança com o que a gente fala hoje. Os sabores vão ser outros, a experiência sensorial vai ser outra, a forma que a gente tratar, vai ter café com 0 defeitos, vai ter, sabe, máquinas, vai ter outras coisas que a gente nem começou a pensar ainda. Isso vai existir. Os preços vão ser outros. Eu espero. Eu acho que você tem que realmente separar o que é especial do que não é. Porque senão você queima o seu produto. Se você vender um peixe e aí ele toma na xícara e não é, bom, bem você matou. Infelizmente
repente isso está, de certa forma, acontecendo com o orgânico, e eles são dos poucos que verem o orgânico de qualidade. Porque o orgânico hoje, você fala, o orgânico toma é ruim. Você matou aquele cliente. E eles estão revertendo isso aí. Então, não sei o que vem antes, cara, no outro, mas tudo isso tem uma sintonia, vem junto, filosofia, qual é a sua identidade de produtor e entender o que você tem e como que você vai criar esse perfil. Enfim, eu acho que se você quer entrar em cafeterias, esse é o caminho. Primeira coisa importante que eu acho que a gente tem que fazer é mudar o nosso parâmetro de qualidade. Quem faz café de qualidade aqui? Quem produz café de qualidade? Só? Pois é, mas aos olhos... Ô, alô, quem disse pra vocês que o café tem qualidade? Né? Não, então, aí é que tá. Primeira questão. Quem tem que saber o que é qualidade, primeira pessoa é você. Como o Felipe disse, isso é muito importante, quem tem que saber provar o próprio café são vocês, produtores. Nós, torrefadores, também precisamos, senão a gente não sabe torrar café. Ninguém torra café se não sabe provar café. Isso está intimamente ligado. Não se torra café bem se você não é bom provador. Até porque você não vai saber identificar o perfil de torra, nem tampouco saber comprar café. Se você é um torrador, você tem que saber comprar café, certo? É a tua matéria-prima. Então você tem que ser bom provador em qualquer situação trabalhando com café. Você tem que saber provar café. O nosso instrumento principal é esse aqui. Isso aqui é que é precioso em você, então cuida. Tá? Mas a gente tem que mudar o nosso parâmetro de qualidade. Se você quiser ser um dos fornecedores de café especial, para mim, para o Team Ambiental na Noruega, ou para a Blue Bottom, vocês têm que aumentar o nível de exigência de qualidade de vocês. Isso é importante. Porque a gente produz café, a gente sabe que é difícil, mas a gente precisa ser um pouco mais exigente com o nosso produto. Eu falo muito isso e eu acho isso importante. O pessoal lá do Piraci já ouviu falar isso. Tem que parar de ser coruja. Eu sei que é difícil produzir café, eu sei disso. Eu trabalho com café há 14 anos e o meu primeiro emprego com café foi numa fazenda de café. Quer dizer, eu venho acompanhando esse processo de qualidade no Brasil faz 14 anos. Mas a gente tem que aumentar o nosso parâmetro de qualidade. A gente tem que olhar para o café de uma maneira mais exigente. Senão, os caras exigentes, como eu, como o Blue Bottom, como o time Wendel na Noruega, não vão comprar o café de vocês, entende? E torradores, por favor, também sejamos mais, como torrefadores, exigentes na compra da matéria-prima e na torrefação, né? Mas como eu falo de agricultura sustentável, mas o torrador tem que ser mais exigente até para trabalhar junto com o produtor e desenvolver qualidade junto com ele. A gente está num país produtor. A gente vive num país produtor. O torrefador que não visita a fazenda e não se relaciona direto com o produtor tem que mudar de ramo. Eu estou falando daqueles de qualidade, ok? Se você faz uma qualidade mediana, ok, compra de um intermediário, acho que faz sentido. Eu estou falando dessa nova agricultura cafeira, desse novo fazer café, que é um fazer de qualidade, de altíssima qualidade, que é esse o tema da palestra. Como é que é o café vendido lá fora? De vários jeitos. Do jeito que vocês já conhecem. E do novo jeito, que é o novo jeito da gente aqui. Então a qualidade tem que melhorar. Tem que melhorar e só vai melhorar se vocês... Oi? Continua, é isso? Muda. Aí, então, por favor, sejam exigentes, tá? Façam curso de degustação e não fiquem rendidos na mão de quem não tem interesse em que vocês recebam mais dinheiro. Eu quero contar uma coisa, como torrefadora e dona de cafeteria. Eu também pago saca de café, 1.000 e poucos reais, 800 reais. A gente paga esses preços na cafeteria.
são os preços que nós pagamos. E dá, tá bom? Então dá. A margem café, tudo bem, aperta, né? As margens apertam em toda a cadeia. Então, se você cobrar mais do seu comprador, o cara vai ter menos margem lá na frente e eu, como dono de cafeteria, terei uma margem um pouco menor também. Não é verdade? Qual o problema disso? O problema disso é que muita gente quer ganhar dinheiro bastante e rápido. E aí, o que acontece? Espreme quem? Quem que fica espremido nessa história? O produtor, né? É verdade. Mas também, aí o produtor fica se fazendo de coitadinho. Desculpa, gente, vocês vão querer bater em mim depois, né, da palestra. Não adianta se fazer de coitadinho também. Então, porque daí você vai continuar sendo espremido. Quanto mais você se fizer de vítima, ó, coitado, produtor, essa vida cruel de preços baixíssimos, e são mesmo, você vai continuar nessa situação. Se você, hoje em dia, não tem desculpa. Hoje em dia tem informação à disposição. Então, se você não é fácil para você mexer na internet, pede para o sobrinho, pede para o filho, pede para alguém que seja. Recorra a cooperativas ou grupos que estejam a fim de trabalhar com qualidade. Corre atrás. Corre atrás. Não tem jeito. Se você continuar fazendo o que você faz sempre, a situação não vai mudar. Então a gente tem que todo mundo mudar. O torrefador tem que pagar mais. Nada de ficar arrochando o produtor. Porque não vai adiantar. A gente vai dar tiro no pé e a agronomia, a agricultura sustentável não vai acontecer. Então, se o torrefador continuar apertando o produtor, vai morrer o café de qualidade. Porque não sustenta, vocês sabem disso. É caro produzir café. Então, vamos quem sabe. Quem é que compra café aqui? Beleza. O fora de agricultura só tem agricultura. Eu acho isso ruim. Eu acho que tinha que ter todos os agricultores, mas um monte de gente que se relaciona com algum agricultor. Porque é esse pessoal que está aqui precisa mudar um pouco a cabeça. A gente precisa fazer, o consumidor paga. Vocês querem ter uma ideia? Assim, ó, a gente tem um café lá no Café, eu vou falar isso sempre. Um café coado, uma xicrinha de café coado, custa R$13 no Café, um dos meus cafés. É bastante isso. Cafézinho passado, R$13. Eu nunca ouvi reclamação de nenhum cliente sobre esse café. E a gente vende esse café para caramba. Porque é bom demais. Isso. Quantos gramas a gente faz com a xicrinha de café? Esse café a gente usa 10 gramas e usa muito, porque lá nos Estados Unidos, na Europa, usa menos, tá? Faz a conta. Mas assim, o que importa é o seguinte, existe margem. A questão é você se aliar às pessoas que estão disponíveis para diminuir as suas margens e fazer com que essa cadeia toda seja alimentada de uma maneira mais saudável. Não somos muito no mundo, tá ok? Então, nesse momento, se vocês todos aqui quiserem produzir café de altíssima qualidade, talvez não haja demanda. Talvez. Ainda, porque essa demanda cresce, na minha opinião, exponencialmente. Essa safra eu recebi e-mails da Rússia, dos Estados Unidos, da Noruega e da Dinamarca, pedindo indicação de produtores de café de alta qualidade no Brasil, porque as pessoas provam o meu café e acham legal, e acham que eu faço que eu vou na origem, consigo, né? Eu não tenho como indicar isso para as pessoas, eu não trabalho com café cru, não é a minha praia. Mas essas pessoas também não sabem para quem recorrer. Tudo bem que tem o Felipe, tem pouquíssimas pessoas que estão sabendo vender café de qualidade. Então vocês veem, tem uma demanda crescendo lá fora, um monte de cafeterias com refação de alta qualidade surgindo. Tem vocês querendo produzir café de alta qualidade, mas sem entender direito o que significa essa alta qualidade. E quem é que está fazendo a ponte? O Fê. Claro que tem. Mas eu estou falando da alta qualidade, eu estou falando dessa que paga, filho. Não tem muita gente. Não tem muita gente. Na minha opinião, não tem. A gente pode debater isso depois do debate de almoço. Mas na minha opinião, não tem muita gente. Então, é o seguinte, a gente precisa desenvolver essas pessoas que fazem a ponte entre quem compra café de qualidade e paga o preço e quem está afim de produzir. E de estudar para produzir esse café de qualidade. Existe, esse universo existe.
existe. Os caras lá fora são bem exigentes. Esses caras são exigentes. O Tim Wendelboe na Noruega é exigente. O cara da Dinamarca é exigente. Eles sabem muito bem o que eles estão provando. Eles sabem como torrar o café. Vocês precisam saber desse jeito. Quer dizer, eu estou repetindo o que o Felipe falou, na verdade. Mas como eu sou cafeteria e compradora de café, eu vou reforçar isso. Se chega, eu preciso conseguir conversar com o produtor sobre isso. Sobre como ele está processando o café, sobre a gente fazer algum processo juntos. Eu preciso dizer para ele, olha, eu preciso de um café com essas características sensoriais. E o produtor precisa entender isso. Então, quem que eu vou escolher relacionar? De quem que eu vou escolher comprar? Quem já fala essa língua? Quem já consegue entender isso? Então, corre atrás. Eu não acho que nesse momento todo mundo aqui vai fazer isso, mas se um pedacinho de vocês aqui fizer, já vai estar maravilhoso. Agora, basta vocês escolherem daqui quem serão vocês. Quem será esse pequeno grupo ou grande grupo que fará esse movimento? Eu só tenho uma historinha para contar para vocês, para a gente começar a discutir sobre o assunto, que só para dizer para vocês que é possível, tá? Isso existe, isso tudo existe. Bom, é claro que a gente quer vender todo o café, inclusive é aquela escolha que vai para o café vagabondos, né? A gente sabe disso. Eu conheci um produtor na minha história, um produtor muito humilde, humilde financeiramente. E um café dele chegou na minha mão. Chegou na minha mão e eu provei e eu quase desmaiei de loucura, de felicidade, porque o café era muito bom, muito bom. Um café raro de se encontrar, eu acho. E aí fui conhecendo. Quando eu cheguei lá, ele estava colhendo, descalço, porque é muito íngreme, né, a região dele. E aí eu falei, olha, eu comprei um lote do seu café, eu queria comprar diretamente de você, queria te conhecer, o seu café é incrível, me apresentei, eu sou do Coffee Lab e tal. E aí ele falou para mim, eu não vou produzir no que vem, eu vou cortar o café. Eu falei, como assim você vai cortar o café? Socorro, não corta não. Ele falou, não dá mais, eu não me sustento mais com café, vou plantar eucalipto. Eu falei, me dá uma chance, pelo amor de Deus, me dá um ano. Você não me conhece, você não sabe quem eu sou. A gente vai no cartório agora, eu faço um contrato agora com você. Eu te pago adiantado o café sem nem provar. Eu fiquei tão desesperada com a possibilidade desse homem parar de produzir café, que eu fiz qualquer coisa. Ele não me conhece, eu sou mulher, eu tenho cara de mais nova do que eu sou. É um universo que um cara que produz café vai olhar pra mim e dizer assim, filhinha, Patricinha da cidade, o que você quer? Né? Eu sei disso. Então, eu falei pra ele, me dá uma chance. Daí ele viu, acho que eu tava falando muito sério com ele, e me deu a chance. Ele falou, tá bom, eu vou. Aí eu voltei lá, e não é uma região próxima de mim, tá? É uma região longe. E aí eu voltei lá, visitei ele 4 vezes. E cada vez que eu fui, eu levei uma pessoa diferente, que já trabalhava com qualidade. Ele é um produtor que não tem recursos financeiros, tá? Então não é um produtor, né, como eu já disse. Mas todas as dicas que as pessoas que visitavam ele comigo, inclusive o Tim Wendelboe da Noruega, esse cara da Noruega, deram para ele, eram dicas fáceis, baratas, que ele podia fazer ele mesmo. E ele fez. O café dele bebeu 5 pontos acima do que tinha bebido no ano anterior. Esse café que ele produziu, não tendo desistido do eucalipto. E com as modificações pequenas que ele fez na lavoura, com recursos que ele podia. Porque eu ainda não tinha comprado o café dele. Eu tinha prometido que eu ia comprar e ele acreditou em mim. Bom, acabou a colheita, ele fez os lotes, separou os lotes, ele separou como ele nunca havia separado. É só uma questão de disciplinar um pouco o trabalho. E aí, comprei o café, pontuei, paguei muito caro pelo café dele. O café dele estava maravilhoso, ele fez um café muito melhor. Ele recebeu um dinheiro que depois ele me contou que ele jamais tinha recebido. Sua família, ele ligou pra gente no final do ano, disse que nunca tinha sobrado dinheiro. E queria agradecer que esse ano foi o primeiro ano na vida deles que tinha sobrado dinheiro. E aí, o café dele esse ano foi escolhido pela SEA para ser servido no simpósio às cegas. Entendeu? Então, existe isso, tá? Eu só quero dizer que isso existe. E as pessoas confundiram o café dele com o café keniano, quer dizer, o júri que provou as cegas confundiu. Então, isso existe.
Agora é só fazer a mudança. E dá, estuda, corre atrás, não desiste. Faz isso que todo mundo fala. Tá? A gente vai abrir para perguntas. Na verdade, alguém... Felipe, você trabalha então com microlotes, né? Quando você divide as categorias do seu produto, você trabalha mais com microlotes. Com essa quantidade de café dividindo em parcelas assim, eu queria saber como que você faz a exportação dos microlotes. Eu chamo de microlote por falta de uma palavra melhor. São os lotes melhores, porque geralmente eles vêm em quantidades menores. No máximo que eu já vi um café nessa pontuação é 80 sacas. Então, eu tento trabalhar com lotes de mínimos 10, 20 sacas, porque todo o trabalho para fazer isso fica muito caro você trabalhar com lotes pequenos. Já trabalhei com lotes de 1 saca, 2 sacas, mas cada lote é codificado separado, é vendido separado. E depois eu pego e faço blends com eles, faço blends maiores de 300 sacas, 60 sacas, 1000 sacas. Depende muito de clientes que procuram coisas diferentes. Felipe. Pessoal, a gente tem uma pergunta só, porque os palestrantes a gente tem que trocar a sala e infelizmente. Eu gostaria, eu sou produtor de café, vi você falando em diversas variedades, cuidados, e a Isabela colocou aí esse último exemplo de um café especial. Eu gostaria, assim, em poucas palavras, para vocês, o que é realmente um café especial. Eu vou falar assim, em pontos básicos, são os cuidados que a gente tem, ambientais, sociais, isso tudo. Mas vamos analisar as qualidades intrínsecas desse produto. O que é realmente café especial? Eu estou cada vez mais conhecido em outras regiões do Brasil, viajei bastante em cidades produtoras e provei muitos cafés sensacionais, não só especiais, mas que eu considero lotes super microlotes de várias regiões, não só a minha, outras. Eu acho que o Brasil não tem por que não produzir esses cafés. Não tenho dúvida de que não dá para produzir esses cafés. Principalmente qualidade sensorial e aspecto. Então, a gente quer ter o mínimo de defeitos possível. Você vai ter uma densidade, na verdade, você tem uma densidade mais alta, se você medir. Isso é relacionado. E aí, é uma experiência sensorial que não tem amargor, que não tem astringência, que tem sabores que a gente identifica na engenharia de alimentos, a gente identifica que são prazerosos. Então é acidez, não só acidez alta, mas uma acidez doce. Pode ser cítrica, pode ser mágica, pode ser várias complexidades. Notas florais, notas raras. Quanto menos sabor de café normal, melhor. Clean, sweet, free of defects, complex, articulated acidity. Ele falou, deixa para não precisar colocar o filtro, ele falou limpo, né, ausente de defeitos, isso, limpo, falou doce, falou complexo, e aí tem essas notas que você falou, né, e com acidez complexa, alta, interessante, etc. E eu não preciso dizer mais nada, sensorialmente um café especial é isso, seja ele 84, que já começa a aparecer, essas coisas começam a aparecer, até 90 e poucos, que é quando essas coisas estão em muito. Então, desde 84 até mais, é isso que aparece.
existir, né? A gente só tem que fazer esse movimento, tanto a gente ir para a porteira, quanto vocês saírem da porteira também um pouco. É esse movimento que já está acontecendo, a gente está aqui. Mas é importante isso mesmo, essa comunicação. Tem mais uma pergunta que liberaram e a gente vai finalizar. Na verdade, nem é uma pergunta, mas eu vou ser super rápido. É um convite que eu queria divulgar, é um curso de barista na Fazenda Cachoeira, ensinando aí as pontas da cadeia. Então eu sei que aqui tem produtores, tem cafeterias, então eu queria que, se você pudesse divulgar, dia 21 a 23 de novembro, na Fazenda Cachoeira, nosso site cachoeirapovos.com.br. Outra coisa que eu queria falar rapidamente... Qual município? Santo Antônio do Amparo. Somos produtores também de café orgânico e temos um hotel Fazenda, um centro de referência em cafés, treinamentos. E outra coisa, bem rapidamente também, é sobre a liderança internacional das mulheres do café. Quantas produtoras tem aqui? Bom, então quem não conhece, né, é um momento interessante de conhecer na feira. Nós temos um stand da IWCA, da liderança das mulheres do café, e o trabalho que a gente tem feito é justamente trazer essas oportunidades para as produtoras, de treinamento, classificação, mercado, conhecer o próprio café, empoderar as mulheres que estão trabalhando no café, né, em parceria com os homens. E ontem, inclusive, teve uma mesa de camping. Uma pena que você não estava lá, não sei se você sabia, mas tiveram cafés maravilhosos de mulheres de várias regiões e acho que está faltando mesmo estreitar a comunicação e melhorar essa... Né? Porque todo mundo trabalha muito e gosta de ver